está nas mãos de quem? Meu Jesus. Ao lado da família, as mãos desta mulher dedilham as notas de uma melodia que acompanhou enquanto esteve praticamente morta. A história de Bianca Toledo é inacreditável. Um ponto de interrogação para a ciência. O fato é que a vida dela poderia ser facilmente enredo de um filme dramático. Tragédias não faltaram para ela, mas junto veio a fé, a certeza de que tudo foi um verdadeiro milagre. O drama teve início em 2010. Na época, com 31 anos, Bianca tinha uma vida normal. Estava casada e à espera do primeiro filho. Aos 8 meses de gestação, sentiu fortes dores. E foi aí que tudo começou. O intestino dela havia se rompido. Eu cheguei na maternidade vomitando um líquido preto com placas de sangue. Eles diziam que eu estava com uma úlcera. E eu já estava vomitando fezes. E por 4 dias eu vomitei fezes sem diagnóstico, até que resolveram me abrir e descobriram que já tinha fezes por toda a cavidade abdominal e resolveram tirar o bebê. Eu já estava inconsciente. Eu acabei broncoaspirando essas fezes no caminho para a sala de parto. Foram para os meus pulmões. Eu fui entubada, não vi o bebê nascer, não vi nada. E aí começou a minha saga. Bianca passou mais de 4 meses internada. Os prontuários empilhados dos médicos diziam a mesma coisa. Ela iria morrer. Não existe laudo nem histórico dentro da literatura médica de nenhum caso como o meu. Hoje eu sou o único caso no mundo de falência múltipla de órgãos por mais de 4 meses sem nenhuma atividade orgânica, com septicemia, 18 minutos de parada cardiorrespiratória, já com lesão cerebral, diversas sequelas motoras, que tenha sobrevivido e se recuperado da maneira como eu me recuperei. A ciência dos homens explica que os rins, após 2 meses inalterados, sem funcionamento algum, estão condenados. Os rins da Bianca ficaram totalmente paralisados, inertes, morosos, sem vida alguma durante 4 meses. Isso até hoje não tem explicação, né, Bianca? Não tem explicação e eu não tenho sequela renal nenhuma. Eu tenho 100% do funcionamento dos meus rins. Quando o médico disse, Bianca, milagre tem limite. Naquela tarde tinham me colocado um espelho na minha frente. E eu não tinha a menor ideia de como eu estava. E eu confesso que eu tive um choque quando eu vi que eu estava careca, com o rosto afundado, já com uma imagem de desnutrição muito grande, a pele escura. E naquela noite eu perguntei para Deus assim, o que sobrou de mim? No dia seguinte o médico foi trocar as minhas fraldas. Tinha 4 litros de urina. É lindo testificar que nós podemos confiar em algo que nós não vemos e que quando todos os nossos recursos concretos, materiais chegam ao seu fim, a gente ainda pode acreditar que existe um socorro divino. E foi aquilo que me socorreu naquele momento, porque até hoje eles não sabem como o meu rim voltou a funcionar de um dia para o outro depois de 4 meses de falência anúria. Não existe nenhum tipo de cicatriz no meu organismo internamente que relate que eu tive uma falência múltipla de órgãos por 4 meses, ou que eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias, ou que eu tive uma lesão digestiva, que eu fiquei com falência digestiva, com alimentação parenteral por tantos meses. Nada, 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 nada. Eu tenho centenas de cicatrizes externas e uma vitalidade e uma alegria de viver que é uma das maiores sequelas que eu vi. E as narrativas de Bianca vão muito além. Entram em um universo em que os nossos olhos não alcançam, de um milagre espiritual. Apesar de ser cristã já há 20 anos, há 5 anos atrás, houve um marco na minha história. Porque eu descobri que a minha espiritualidade é de qualquer pessoa, ultrapassa o poder da religião. E uma experiência real é o que torna isso palpável para todas as pessoas.
Bianca garante se lembrar de tudo o que aconteceu enquanto estava em coma. Só eu sei o quanto eu estava lúcida e hoje os médicos sabem porque eu relato detalhes do que eles faziam, achando que eu estava inconsciente. Endoscopias que fizeram comigo lúcida, sem anestesia, achando que eu não estava mais lá. Eles achavam que eu não tinha atividade cerebral. E eu estava completamente lúcida. Durante toda essa fase, não somente os 18 minutos de parada cardiorrespiratória, eu tive muitos momentos em que eu interagi com, eu acredito que com esse ambiente de quase morte que as pessoas que experimentam doenças terminais relatam. E nesse momento eu falo para as pessoas que têm familiares em coma que digam o que precisam dizer, que façam seus acordos, que peçam seus perdões, que perdoem, porque eu posso garantir que essa pessoa está recebendo tudo que está sendo depositado para ela. Relata ainda que recebeu ajuda de anjos. Você viu pessoas durante o seu coma? Vi. E como é que eram essas pessoas? Eram pessoas que me passavam muita tranquilidade. Fique tranquila, nós chegamos para cuidar de você. Os médicos que cuidaram de Bianca dão depoimentos impressionantes de como a ciência pode não ser tão exata quanto se imagina. Existe um ponto e um momento que o médico ele se torna alguém limitado. Ele vê a humanidade mortal dele e vê o quanto ele é pequeno diante da criação. Eu entrei, olhei e dali bateu uma coisa no meu coração que eu nunca tinha feito aqui dentro. Nesses 2 anos que eu estou aqui, no meu coração eu fiz um propósito com Deus de estar orando todos os plantões de manhã por ela. A Bianca desafiou a nossa competência, desafiou a nossa fé. Ela finalmente deixou o hospital. E o Senhor operou milagres, o Senhor fez maravilhas, e nós te louvamos e te adoramos eternamente por isso. Aos 36 anos, Bianca é missionária de uma igreja. As memórias da ressurreição foram publicadas em livros. Seus vídeos na internet já alcançaram 30 milhões de pessoas curiosas com a mensagem que Bianca diz ter recebido quando chegou perto da morte. Eu ouvi uma voz que me disse: eu te restaurarei, eu te restaurarei. E eu te levarei por toda a terra para que você diga quem eu sou. Eu acredito num Deus que está acima das religiões. E naquele momento eu entendi que eu tinha sido trazida de volta por uma missão. O filho dela está com 5 anos. A melhor recompensa depois do terror pelo qual passou. Esse vídeo retrata a emoção que ela sentiu ao ver o filho pela primeira vez fora do hospital. Ele já tinha 7 meses, mas era o começo de uma nova vida. Dá um sorriso, mamãe. Eu gerei aquele bebê pensando, não vou deixar ninguém encostar nele. Só que eu conheci ele já tinha 7 meses. Eu perdi todo o controle da minha vida que eu tentava controlar com todas as minhas forças. E descobri que enquanto eu dormia, a minha vida estava toda sendo gerenciada. Então hoje, quando eu deito para dormir, eu não sou consumida pela angústia de pensar que eu preciso resolver acordar e salvar o planeta. Eu estou dormindo. Existe um Deus que está cuidando das coisas, não só de tudo o que existe, mas das mínimas coisas, como de um bebezinho recém-nascido, sem a mãe, saindo de um CTI neonatal por causa de uma contaminação gigantesca, ileso por um milagre. Passeando pelo jardim, percebemos uma Bianca renascida. A minha responsabilidade é muito grande porque eu sei que eu vivi um milagre e milagres têm um poder que ultrapassa o poder da religião e eu consigo falar de Deus com pessoas que não acreditaram que Deus existe até me conhecer. Uma mulher que transpira paz e carrega uma mensagem de amor ao próximo. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. E eu falo que eu acordo devedora todos os dias. Porque quando eu me lembro da quantidade de pessoas que oraram por mim sem me conhecer, eu penso, meu Deus, eu não sabia o que era caridade.
Está mais do que claro que nem sempre 2 e 2 são 4. Para a ciência, o que serve é a conta exata. Mas, na sua experiência, em nenhum momento houve conta exata. Exatamente. O que eu posso dizer é que eu estava morta e agora eu vivo. E não só fisicamente. Eu vivo mantida pelo poder da gratidão. E isso ultrapassa o que a ciência explica, a religião explica. Força, coragem, determinação. Palavras que dão contornos à vida de Bianca. Nada para ela é impossível. Basta acreditar. Eu passei boa parte da minha vida correndo muito, tentando pegar impulso para voar. E depois eu descobri que a única coisa que eu precisava era perder o chão. E no momento em que eu perdi o chão, ele me disse assim, agora abre as asas. Era mais fácil do que você pensar. Bianca falou sobre os anjos do céu, mas depois do intervalo, a gente vai ver que existem anjos também na terra. E eles aparecem quando mais precisamos.